A escola de agronomia se situava aqui nesse tabuleiro em uma situação um tanto precária, porque todo o transporte não existia, a não ser caminhões, o navio que fazia integração de Salvador até Cachoeira e de Cachoeira até Cruz das Almas, perdurando durante Salvador a Cachoeira 6 horas de viagem, ou então pela estrada de ferro, em que se saía do sertão onde eu nasci, passava-se por Iaçu, chegava-se até Cruz das Almas e aí buscava-se o repouso após um dia inteiro de viagem. Cachoeira era o centro de integração de toda essa região e de mercadorias entre Salvador e o sertão. A cidade era muito precária, muito pequenina realmente, não oferecia a menor possibilidade de hospedagem. Existiam pensões de categoria inferior. Então a estudantada ficava toda localizada no alojamento. E alguns funcionários também que hospedavam os estudantes. Os cinemas, que era o ponto básico de recepção de toda a sociedade cruzalmense, assim denominada, e da estudantada, que ia assistir os filmes no Cinema Glória e no Poeirinha, que era o mais barato de todos, iam em cima de um caminhão. Um fato importante que se passou aqui é que eu realmente me aproximei no período da minha formatura da minha atual esposa, ela também terminava o curso de professora, nós nos conhecemos e posteriormente nos casamos, tive uma filha e duas filhas e um filho, hoje todos três engenheiros agrônomos, uma professora da UESC, outra professora aqui da UFRB e o outro professor do Instituto Federal de Educação, as antigas escolas técnicas, e que vem desenvolvendo as mesmas atividades que o pai desenvolveu até hoje. Em face da vinda da Escola de Agronomia, e um ponto importante é dizer que essa escola, o local foi escolhido por ser uma área de transição climática entre mata e caatinga, aqui é um beira-campo. Então Landulfo Alves, que era o então governador do estado, designou uma comissão de técnicos e a comissão de técnicos indicou Cruz das Almas. Então, em função da vinda da escola para a Cruz, o governo federal resolveu criar um instituto, porque era uma tradição, aconteceu em Pelotas, aconteceu no Rio de Janeiro, colocar-se uma instituição de pesquisa agronômica ao lado de uma escola de agronomia, para unir pesquisa e ensino. Todo o corpo docente veio de fora. Nós não tínhamos profissionais na área agronômica aqui. Tanto que foi criado o bairro dos funcionários e dos professores. Então, deu um novo dinamismo à cidade. Do ponto de vista pessoal, foi o fato de ter participado como representante do Departamento de Fitotecnia na comissão responsável pela elaboração do projeto inicial de criação do curso de pós-graduação. Eu fui, então, os professores foram a Salvador e eu fui eleito pelos professores como o primeiro coordenador e fundador ou instalador do primeiro curso de pós-graduação na Escola de Agronomia. E também é importante ressaltar que, em função da Escola de Agronomia, foi criado o Colégio Alberto Torres, inicialmente particular, e foi seu diretor o saudoso professor Clodoaldo, um homem de uma visão muito grande para a educação e de coração muito bom. Então ele propiciou a muitas pessoas mais pobres da cidade estudar. Aqui em abril de 77 me contrataram. Eu comecei a dar aula, daí mais ou menos um mês eu trouxe a família, está aqui até hoje.
Primeiro eu morei na cidade durante 6 meses, depois me deram uma casa aqui no campus para morar, e na qual eu moro até hoje ainda. E a vivência é muito boa, e a saudade que eu vou levar o dia que sair daqui é tão grande, porque... Então, desde que nós começamos a morar aqui no campus, a vida da gente é mais ou menos a vida do campus. E há uma afetividade tão grande que a emoção vem assim afora. Quando eu cheguei para aqui, eu tinha um menino com 3 meses e a mulher já estava grávida de outro. O negócio lá em casa foi bem ligeiro. A outra nasceu aqui dentro da universidade, aqui no campus da universidade. E hoje um mora como em Santo Antônio e o outro mora em Salvador. E eu ainda continuo aqui até o tempo que me deram para ficar naquela casa que eu adoro. Agora, quanto a ensinar aqui na escola, eu acho que eu nasci mesmo para ser professor, comecei a ensinar com 17 anos. Fui para a extensão, assim que me sobrou uma vaga, eu vim embora e vou terminei, aposentei aqui como professor e ainda quero voltar a ensinar aqui mesmo, se me der a oportunidade. Porque ensino é uma coisa assim que parece que é vício, para quem gosta é vício. O dia que a gente não está na sala de aula, a gente não está vendo menino, está faltando uma coisa na vida. E a Escola de Agronomia, o Instituto Real, o Instituto Imperial, a Casa de Sete e tal, foi fundado pelos baianos porque existia uma monocultura da cana e, em certo tempo, viu-se que a monocultura da cana trouxe doenças e pragas para os canaviais. Então se resolveu fazer um instituto que cuidasse justamente dessa parte, para a cana-de-açúcar. A memória do curso de agronomia aqui se vem desde Salvador, lá na Península de Itapajipe, que era ali, depois passou para São Bento das Lajes e depois veio para aqui. Aqui foi que realmente nós tivemos uma maior difusão de agronomia aqui na Bahia, porque nós não tínhamos outra escola de agronomia que não fosse a de Cruz das Almas. A memória viva é do PP1 com o nosso diretor, que foi meu diretor que me contratou na época, em 73, depois de 2 anos de trabalho gratuito, o professor Zinaldo Figueiredo de Sena, e ele trouxe muitas melhorias para aqui. Por exemplo, do PP1, Projeto Prioritário número 1, que ao lado da minha casa era uma grande plantação de mandioca. E mandioca hoje usam mandioca para o álcool. E naquele tempo a mandioca já era cultivada com esse propósito, trazida por Dr. Zinaldo. Os laboratórios, a Fundação Rockefeller, que era um projeto com americanos. Então, toda uma história na universidade como secretária do colegiado de curso. Então, para você ter ideia, quando chegava um aluno nossa intimidade era tanto com os alunos, era como se fosse uma família. Bom, no cenário nacional foi a primeira escola de agronomia do país, né? Fundada em 1º de novembro de 1859. E quando veio para aqui foi um marco. Foi a primeira faculdade aqui na região, foi a Escola Agronômica da Bahia, ligada à Secretaria da Agricultura. E é o que eu tenho de lembrança, o que eu sei, é que os grandes mestres, os grandes doutores, os grandes agrônomos, técnicos, foram formados aqui. E eu sabia que um dia se tornaria uma faculdade, uma universidade, mas não com... Hoje você está vendo esse cenário de crescimento, essa modernagem, esse pessoal todo aqui. Que, na verdade, a maior parte dos funcionários eram filhos da terra e hoje, a exemplo desses meninos, eu me sinto parte da história da nossa faculdade, nossa UFRB. E é isso aí. O papel da Escola de Agronomia foi extremamente importante, que transcende talvez a influência simplesmente restrita ao município de Cruz das Almas e regiões circunvizinhas. Na verdade, foi uma instituição formadora de profissionais que se espalharam por diferentes instituições, a CEPLAC, né, a Ematerba na época, o IBF. Outro fato também importante foi o advento do convênio entre a Fundação Rockefeller e a Universidade Federal da Bahia, proporcionando o investimento no que concerne à Escola de Agronomia, na edificação de um campo experimental com recursos hídricos e insumos, onde possibilitou o desenvolvimento de pesquisas
e aulas práticas. E esse campo foi estabelecido muito perto aqui dos prédios principais, que os alunos iam para a aula a pé, sem necessitar de transportes para locomoção. O movimento estudantil da época posicionou-se contrário à ideia de ser ajudado pelo dinheiro americano, porque achava que o dinheiro americano nós poderíamos desenvolver nossas atividades independente da ligação, eventualmente, que existisse com o imperialismo americano. Então, esse era o pensamento que vingava. Isso aí trouxe realmente conflitos internos que marcou uma certa época. Nessa minha última fase da existência como professor, antes de minha aposentadoria, um fato que foi importantíssimo, lembrei-me agora, foi o advento dessa nova universidade, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Nos dias da vinda do presidente da República, eu olhei e comentei com um colega meu, Geraldo, historicamente é como se voltasse a importância da Escola de Agronomia na época, como contribuição para a comunidade, em uma escala ampliada. O estudante aqui era o seguinte, ele não tinha para onde sair. Geralmente, os estudantes chegavam aqui em março, retornavam aos seus lares em junho, voltavam em julho e em novembro para casa, não tinha para onde sair. Só existiam 3 carros aqui de estudantes, um de Tapetinga e 2 de Ilhéus. O resto aqui tinha que andar de carroça. Muitos casamentos saíram daqui, do verdadeiro trote, porque as meninas ficavam desfilando, os rapazes também, e o veterano dizia: vai ali, calouro, se você não cantar aquela menina, você está lascado comigo no trote. Era mais ou menos assim o termo, lascado. Quer dizer, o cara estava palido praticamente nas suas aulas. A Semana do Fazendeiro era destinada justamente aos agricultores e filhos de agricultores de toda a região, além das exposições de empresas. As grandes empresas vinham para aqui, se deslocavam para aqui para mostrar seu maquinário, que existia de melhor e mais bonito, quer dizer, e mais eficiente na agricultura. Hoje eu tenho 3 filhos agrônomos, né? Tenho uma filha musicoterapeuta, fruto daqui, dessa escola de agronomia, e se me perguntassem se eu quisesse, minha profissão, qual seria? Diria agronomia na mente. Fiz parte também da equipe do projeto produtivo, projeto Mandioca, um projeto que, para vocês terem uma ideia, nós somos a Colômbia, quer dizer, o Brasil inteiro, a Colômbia, o governo da Colômbia, o CIET, ofereceu 20 vagas para professores do Brasil inteiro se deslocarem ao Centro Internacional de Agricultura Tropical para passarem um mês estudando e fazendo palestras sobre o cultivo da mandioca. E, para vocês terem uma ideia, saíram daqui da escola 15 professores, 5 foram para o resto do Brasil. Você vê que equipe espetacular que trabalhava com esse projeto Mandioca.